o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, ele diz: pois ele diz, no tempo favorável, ouvi você, e no dia da salvação eu o ajudei. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, o tema dessa mensagem é: o tempo é hoje. Se você está do lado do irmão, vire para ele e diga assim: irmão, o tempo é hoje. Amém? O tempo passa rápido, e por esse motivo não podemos perder tempo. Então, queridos, o tempo está voando, e a gente não pode perder tempo. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo, o tempo que nós temos aqui nessa terra, e que às vezes é um tempo muito curto. Amém, queridos? Exemplo: o que fizemos ontem não iremos fazer mais hoje. Passou. Ontem já foi, queridos, não volta mais. Está no mar do esquecimento, está no passado, né? Então, se você lutou ontem para você executar algo e você não conseguiu fazer, então hoje, você pode até fazer hoje, mas você não fez ontem, já passou. Ontem já era, entendeu? Então, ontem foi dia 6, hoje é dia 7. Um dia desse, era janeiro, nós já estamos em junho, e demora muito, nós já estamos em dezembro. Então, esse sinal que é? Que o tempo passa muito rápido. Então, o que nós fizemos ontem, não iremos mais fazer hoje. O que aconteceu ontem, não vai acontecer mais hoje. Então, o que aconteceu ontem, hoje não acontece mais. Então, a oportunidade sua ontem, era ontem. Se você perdeu a oportunidade ontem, então já foi, não volta mais, né? Não volta mais. Então, se você esperava que acontecesse ontem alguma coisa, e não aconteceu, você não fez, você não executou, então já foi. Então, hoje é outro dia. Amém, queridos? Então, se ontem nós não aproveitamos as oportunidades que Deus nos deu, então hoje Ele está nos dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Amém, queridos? Então, se ontem Deus te deu uma oportunidade sobre qualquer coisa e você não aproveitou, então, se você está aqui, se eu estou aqui, é porque Deus me deu uma nova chance. Deus te deu uma nova chance. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas talvez muitos de nós poderíamos não estar aqui hoje, né? Ou até mesmo nesse planeta. Mas Deus nos deu uma nova oportunidade. Amém, queridos? Ele nos deu uma nova chance. E nessa nova chance Ele diz: o tempo é hoje. Aproveite. O tempo é hoje. Então, o que tiver para você fazer, a oportunidade que você tiver hoje, né, tanto na vida espiritual, como na vida secular, como na vida familiar, aproveite hoje. Que é muito importante para nossas vidas, isso é algo espiritual, só que nós temos que ver também todas as outras coisas que fazem parte, né, da nossa vida, e que Deus está nos dando oportunidade todos os dias para nós fazermos. Amém, queridos? Então, tempo de quê? Primeiro que eu coloquei, tempo de abandonar o pecado. Se ontem você pecou e você teve a oportunidade de você dizer basta na sua vida sobre o pecado, e você não fez isso, então já passou, já foi. Mas hoje Deus te dá mais uma nova chance. E Ele diz para você: hoje você está tendo uma nova oportunidade. Para quê? Para você abandonar o pecado e dizer basta para essa vida de pecado que você está vivendo. E todos os dias o Senhor, Ele nos dá oportunidade para nós nos arrependermos, para nós reconhecermos que nós estamos errados e para nós corrigirmos a nossa própria vida. Amém, queridos? Levar a nossa vida a sério com Deus, pois, né, levar a nossa vida com Deus a sério, né, pois o amanhã já passou, e a gente está tendo uma nova oportunidade hoje,
de nós decidirmos, não, eu vou levar minha vida a sério com Deus, não vou ficar mais brincando com Deus, não vou mais pensar que eu tenho que viver para Deus e para o mundo ao mesmo tempo, ou qualquer outro problema. Então, a oportunidade que nós estamos tendo é hoje. Hoje Deus está nos dando uma nova oportunidade. Para quê? Para nós abandonarmos o pecado, para nós abandonarmos as coisas erradas e decidirmos viver uma nova vida para Cristo Jesus, o Senhor. Eu sempre relembro algumas pessoas, e inclusive pessoas da minha família, que nós somos crentes, nós vivemos para Jesus. O mundo, ele não pertence mais para nós. As coisas do mundo, elas não pertencem mais para nós. Ah, pastor, mas eu vivo no meio desse mundo, eu trabalho no meio do mundo. Pois é, eu trabalho também, você vive também, eu também vivo. Mas nós temos que entender que a nossa vida, a nossa realidade de vida em Cristo Jesus é totalmente diferente da do mundo. E o que eles fazem, da forma que eles vivem, nós não devemos mais viver. E nós não devemos mais fazer. É isso que nós precisamos entender. Só que isso é uma luta todos os dias. Todos os dias Deus nos dá uma oportunidade para nós vencermos essa parte das nossas vidas. Vencermos o pecado e decidirmos viver uma nova vida. Uma vida séria em Cristo Jesus. Viver uma vida realmente, dentro da vontade de Deus. Da forma que agrada o coração de Deus. E Deus, ele vai continuar nos dando oportunidade, dia após dia. E se nós não decidirmos, vai chegar um dia que nós não vamos mais ter oportunidade. Até porque, como eu falei, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Pessoas que tiveram oportunidade de se arrepender, de abandonar o pecado, sendo crente, abandonar o pecado de uma vez por todas, viver uma vida digna diante do Senhor, uma vida de verdade, de um verdadeiro crente. E elas tiveram oportunidade, mas chegou um dia para elas que a oportunidade acabou. E elas não tiveram tempo de viver uma vida para Deus, de abandonar o pecado que estava sobre a vida dela. Eu vi um vídeo de uma moça falando sobre o tempo, e ela falou que o pai dela, no último ano, que ele não sabia, ela também não, mas era o último ano dele, ele ia completar os anos dele, e ele decidiu, eu vou ler uma carta para todos os meus irmãos, e os meus irmãos, as minhas irmãs, e os meus filhos, meus netos, meus tataranetos e bisnetos e tudo mais. E ela diz assim, o que você tem que fazer agora, hoje. Você não deve deixar para o além, porque para lá para frente você não sabe. E ela disse que ele não conseguiu ler a carta. Sabe por quê? Porque ele morreu antes dele completar os anos dele. Então, se você tem que fazer hoje, faça hoje. Se você tem que pedir perdão para alguém, peça hoje, não deixe para amanhã. Porque o ontem já foi embora. E daqui mais umas horas, o hoje também já vai embora. Então, se nós temos que fazer algo, nós temos que fazer hoje. Então, se eu tenho que me arrepender dos meus pecados e abandonar esses pecados, eu tenho que fazer hoje. Ah, não, amanhã eu faço isso. Amanhã a gente não sabe. Então, tem que fazer hoje. Então, hoje nós temos que colocar em ordem a nossa casa. Colocar em ordem a nossa família. Amém, queridos? A palavra de Deus nos encoraja a nos afastarmos do pecado e nos voltarmos para Ele, para o Senhor. O pecado, ele nos separa de Deus, mas Ele, o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos oferece perdão e a chance de nos arrependermos e abandonarmos os nossos pecados. Quando é que Ele faz isso? Todos os dias. Quando você acorda e que você respira o primeiro ar do dia, Ele está te dando uma nova oportunidade. Para você dizer, eu me arrependo. Para você dizer, eu vou abandonar esse pecado. Para você dizer, eu vou viver uma nova vida em Cristo. A partir de hoje, a minha vida será diferente. Entendeu, queridos? Em Isaías capítulo 38, versículo 1 diz assim, naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu.
o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Já pensou isso? De repente, do nada, alguém chega com você, um profeta, uma profetisa do Senhor chega com você e diz assim: olha, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, te arrepende dos teus pecados, vive a vida de Deus que você tem que viver, porque você vai morrer. Por que que isso aconteceu com Ezequias, o rei? Porque ele estava vivendo uma vida de pecado e ele não se arrependia dos seus pecados. E Deus sabia, é aquele pecado que a pessoa, como cristão, ela diz assim: não, mas o meu pastor não sabe de nada, o irmão que é meu líder não sabe de nada, meu discipulador não sabe de nada, meu marido não sabe, minha esposa não sabe, meu filho não sabe. Só que o grande problema é que a gente se preocupa muito com o que a gente está vendo, a gente esquece quem está lá para cima. E quem está lá em cima, que é o nosso Deus, o nosso Pai, a Bíblia diz que os olhos dele estão em todo lugar, e ele vê tudo e todos, os maus e os bons. Eu posso esconder do meu pastor, do meu líder, do meu discipulador, seja de quem for, mas dele eu não escondo. Entendeu, queridos? Dele eu não posso, não devo e nem vou conseguir esconder. Porque quando eu digo: não, fulano não está vendo, ele está vendo. Ele está vendo todas as coisas. Então, por isso, nós precisamos aproveitar o hoje, amém? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, a condição é essa, a atitude tem que ser hoje. Então, se tem alguma coisa que eu e você nós precisamos consertar na nossa vida, com Deus, nós temos que resolver isso hoje, porque Deus está nos dando a oportunidade hoje. Amanhã ninguém sabe. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Toda vez, antes de eu dormir, eu faço uma oração. E é a minha oração que eu faço todos os dias, antes de eu dormir, é uma oração de entrega. Aquela oração ali, eu recebo Jesus: Senhor, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, porque eu não sei se eu vou amanhecer no outro dia. Entendeu? Todos os dias, antes de eu dormir, eu faço essa oração. Todos os dias. Para garantir. Entendeu? Porque, meu irmão, o diabo, ele está só aí, querendo levar mais uma alma para o reino dele. E a gente tem que se cuidar. Então, se você tem que fazer algo, se você tem que abandonar o pecado hoje, se arrepender de pecado hoje, faça isso hoje. Se arrependa. E decida viver uma vida de Deus de fato e de verdade. Decida abandonar as coisas que desagradam o coração de Deus. Porque nós sabemos quais são essas coisas, não precisa nem falar. Então, a decisão é nossa. A decisão é sua, a decisão é minha. E essa decisão, ela é feita hoje. Se ontem você teve a oportunidade, você não fez, hoje Deus está te dando uma nova oportunidade para você fazer. Então a hora é hoje. Amém? Então, queridos, nós precisamos aproveitar o tempo que Deus está nos dando. E aí Deus nos dá esse tempo. E a segunda coisa que é importante é tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar. Então, Deus está nos dando tempo hoje para fazer isso. Deus te deu ontem, você não buscou talvez. Ou talvez buscou. Mas se você teve o tempo ontem, Deus te deu a oportunidade, você não fez, hoje Deus está te dando uma nova chance para você buscar a Deus. Amém? Então, o tempo que Deus quer que eu tenha é para mim buscar a Deus. Tempo de buscar a Deus enquanto eu posso achar. Porque chegará um dia onde as pessoas elas não acharão mais Deus. Isaías 55, 6 diz:
Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Amém, queridos? Então, busque o Senhor enquanto pode achar. O tempo é hoje, o tempo de buscar a Deus. Enquanto nós podemos encontrar o Senhor, nós temos que buscar Ele. Precisamos aproveitar o hoje, pois o ontem não volta mais e o amanhã só a Deus pertence. Então Ele nos dá o hoje. E hoje nós temos que buscar a presença dEle. Aproveitar o hoje para buscar a presença dEle. Amém, queridos? A nossa vida, ela precisa estar assim, em constante busca pela presença do Senhor. Não é só quando a gente vem na igreja. Não é só quando a gente está numa reunião de célula. Não, nós temos que estar em constante busca pela presença do Senhor. Porque nós ainda podemos encontrar a presença dEle. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade. E Deus está nos dando essa oportunidade. Por exemplo, hoje. Amém? Então, você veio aqui, porque você veio buscar o quê? A presença de Deus. Amém, queridos? E aí eu coloquei assim, como buscar a presença, né, de Deus? Como buscar a presença de Deus? Através da oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Então, através da oração, nós achamos, encontramos a presença de Deus. Nós buscamos a presença de Deus. Quando alguém decide que ele é um crente, mas ele não ora, ele está dizendo assim, olha, eu não quero a presença de Deus. Eu quero qualquer coisa menos a presença de Deus. Porque às vezes é fácil para a gente, né? Muitas vezes a gente gosta muito de comer. Para a gente comer é essencial. Quem não gosta? Né? E aí a gente faz uma comunhão, é bom fazer comunhão, né? A gente faz uma comunhão, eita, vem muita gente, enche, mano, que gente. Mas quando a gente diz assim, olha, hoje lá em casa, 6 horas, nós vamos tirar um período de oração lá, vamos buscar Deus. Aí é contado no dedo quantos vêm, né? Mas quando é para comer, todo mundo, aí vem o irmão chama o vizinho dele, aí o vizinho dele chama outro vizinho, aí vem todo mundo. Mas é impressionante, porque quando é para a oração, e às vezes a gente está perdendo tempo. Porque a oração é um meio de nós buscarmos a presença do Senhor. De nós estarmos na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Então aproveite hoje para você buscar a Deus. Não só aqui na igreja, mas quando você sair daqui. Tire um tempo de oração. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. Amém, queridos? Então, através da oração, nós buscamos ao Senhor, buscamos o nosso Deus, né? Atraímos a presença dEle para nós. Através também da palavra de Deus, né? Quando nós lemos a palavra, nós atraímos a presença de Deus. Quando nós lemos a palavra, nós estamos buscando a presença de Deus. Que quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, mas quando nós estamos lendo a palavra, é Deus falando conosco. É Deus ministrando no nosso coração. Entendeu, queridos? E, às vezes, tem irmãos de todo jeito. Eu já ouvi. Irmãos dizendo, olha, pastor, eu quero ser crente, mas não quero orar, não. Não quero saber de oração. Eu sou crente, mas não quero saber de ler a palavra. Ler para quê? Precisa, eu ouço todo dia na igreja, na célula. Aí eu digo assim, se o cara quer ser crente, mas ele não quer orar, não quer ler a Bíblia, então, mano, ele está muito lascado. Porque a oração nos dá força para a gente resistir o mal. A leitura da palavra nos dá sabedoria para nós sabermos lutar contra o mal. E aí, aquela pessoa que não quer orar, que não quer ler a Bíblia, quando Satanás vem e tenta a vida dele, ele não tem como se defender. Por quê? Porque ele não sabe nem um versículo sequer da Bíblia.
porque ele só vai saber se ele ler. Não é assim no passe de mágica, não. Não é assim. Não, eu não vou ler, mas eu vou colocar aqui a Bíblia na minha cabeça, vai ficar tudo na minha cabeça. Quem dera se fosse assim, né? Seria muito fácil. Davi diz assim, olha, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele está dizendo o quê? Eu leio a tua palavra e guardo no meu coração, para mim não pecar contra ti. E quando o pecado vem, eu estou preparado e armado com a palavra. Então, Deus te dá a oportunidade para você fazer isso hoje. Se você ainda não leu a Bíblia, desde ontem, aproveite quando você for daqui, leia a sua Bíblia, irmão. Leia a sua Bíblia. E Deus vai falar com você. E aí você vai sentir a presença de Deus. Muitas vezes alguém vem para a igreja, um irmão vem para a igreja, e ele chega na igreja, ele ouve o louvor, ele ouve a palavra, e ele, quando ele sai, ele diz assim, poxa, esse culto de hoje foi muito fraco. Não senti nada na hora do louvor, não senti nada na hora da palavra. O que está acontecendo com essa igreja? Por que a gente não sente mais a presença de Deus? Aí eu digo assim, o que você está fazendo para você sentir a presença de Deus? Porque a presença de Deus, ela acontece individualmente. Cada crente individualmente vai buscar a presença dele através da oração, da palavra, de uma vida com Deus. Para quando ele chegar na igreja, ele sentir a presença do Senhor. Não é o louvor que vai fazer ele sentir, não é a palavra que vai fazer ele sentir, não. É a vida dele com Deus, que faz ele entrar num determinado lugar onde está acontecendo um culto, uma reunião, e ele sentia a presença do Pai. Mas aí, se ele não ora, se ele não lê a Bíblia, né? Se ele não leva uma vida séria com Deus, como é que ele vai sentir a presença de Deus? Não é verdade? Então, hoje Deus está te dando essa oportunidade, está nos dando essa oportunidade. Também através do congregar. Deus nos dá a oportunidade, todos os dias, nós congregarmos. Nós estarmos na casa do nosso Pai, como nós estamos hoje. Entendeu, queridos? Então, nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando, para nós estarmos na casa do Pai, para nós congregarmos, para nós estarmos presentes, né, na presença do nosso Deus. Porque todos os dias o Senhor Ele nos dá essa oportunidade. Não vou hoje. Hoje é domingo. Hoje é a Copa. Tem o jogo da seleção. Então não vou. É a seleção. Eu sou patriota. Sou brasileiro. Tem que assistir o jogo do Brasil. A gente tem que assistir mesmo, é verdade. Mas se for na hora do culto, infelizmente o Brasil vai ficar para lá. E eu tenho que vir cultuar o meu Deus. Entendeu, queridos? Mas tem pessoas que elas entendem dessa forma. Não, o Brasil é mais importante que para a igreja. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. E hoje Deus Ele nos dá uma nova oportunidade para nós fazermos tudo certo. Para nós fazermos tudo certinho. Que não que nós sejamos perfeitos, mas Deus está nos dando a oportunidade para nós fazermos o que é certo e fazer certo. Amém, queridos? Outra coisa também é o tempo de se firmar mais na fé. Hoje é o tempo de se firmar mais na nossa fé em Cristo Jesus. Se hoje explodisse, né, no Brasil, uma grande perseguição às igrejas evangélicas, aos cristãos, e perseguição mesmo com arma na mão, com o exército vindo e fechando igreja, né, e prendendo crente, aquela coisa toda, como seria a minha vida e a sua vida? Eu ia negar ou eu ia permanecer dizendo, não nego Jesus, vou permanecer? Temos que pensar nisso. Entendeu? Temos que pensar nisso. Se Deus permitiu uma prova dessa para nós, como é que fica? E hoje Deus está nos dando a oportunidade para nós nos firmarmos mais na fé. Firmar mais.
buscar mais, clamar mais, se firmar mais, estar mais na presença de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Então Deus hoje me dá uma nova oportunidade para mim me firmar mais em Cristo, para mim estar mais firme na fé em Cristo Jesus, para que o amanhã não seja terrível para a minha vida. Então, se eu não quero que o amanhã, conforme a permissão de Deus, se eu não quero que o amanhã seja terrível para mim, eu preciso me firmar hoje. Por quê? Primeiro, porque eu não sei se Jesus vai voltar depois mais. E além de Jesus, tem a morte. Nós não sabemos a hora que a morte vai chegar para nós. E se eu não estiver firme na minha fé em Cristo Jesus, se eu não estiver firme, se você não estiver firme na fé em Cristo Jesus, e se Jesus chegar do nada, que ele vai ser do nada mesmo, né? Num abrir e fechar de olhos, Jesus aparece. E se a morte chegar, e se eu não estiver firme na fé, se eu não estiver alicerçado na fé, como vai ser? Permanecer firme na fé não é fácil. Diante de um mundo mau e corrompido pelo pecado e suas ideias deturpadas, diante de um sistema que bate totalmente contra a nossa fé, não é fácil. Ser crente aqui dentro da igreja é muito fácil. É muito fácil, irmão. Mas ser crente lá fora, no meio dos incrédulos, não é fácil. Não é fácil. Aqui dentro é. Lá dentro da minha casa, é fácil ser crente lá, com todo mundo. Mas fora daqui, fora de lá, não é fácil. Você sabe disso, eu sei, e você sabe disso. E por eu saber disso, é que eu decido me permanecer firme na fé. Eu decido, não, Senhor, eu quero ficar firme. Quero que o Senhor me dê força para me continuar, para me não desistir da minha fé. Eu posso desistir de qualquer coisa, mas da minha fé eu não quero desistir. Mas existem pessoas por aí que estão abandonando Jesus por causa de dinheiro, estão abandonando Jesus por causa de um momento de prazer, estão abandonando Jesus por causa de um copo de bebida, estão abandonando Jesus por coisas pequenas, insignificantes, que estão dizendo, não, isso aqui é mais importante do que Jesus. Mas eu digo que a minha fé em Cristo Jesus, eu permanecer firme na minha fé, é mais importante do que qualquer coisa deste mundo. Ontem o pai Zoship estava ensaiando aqui até meia-noite, mais ou menos, que precisa ensaiar porque nós temos uma conferência aí de família pela frente. E a gente estava aqui com eles e estava tendo uma festa aqui. Irmãos, meu Deus, foi o pior momento da minha vida nesse ano de 2026. Como, rapaz, que pode um negócio desse? A pessoa que estava cantando da banda, ele falou todos os palavrões do alfabeto, de A à última letra, Y, Z e tudo mais. Palavras que desmoralizavam mulheres, pessoas, famílias. E eu digo, meu Deus, Senhor, graças a Deus que eu saí do meio deles. Entendeu, queridos? Graças a Deus que hoje eu vivo a minha fé em Cristo Jesus. Porque se não fosse isso, estaria lá também. E eu percebi, ontem eu percebi, o quanto Deus é lindo e maravilhoso.
e que muda nossas vidas, e que transforma nossas vidas, e que nos dá oportunidade. Deus me deu uma oportunidade para me mudar a minha vida, para me ser diferente, e eu segurei essa oportunidade, e continuo segurando, e não abro mão dela, de permanecer firme na fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, por isso, hoje, é o tempo de permanecermos firmes no servir e seguir o Senhor. Não nos esconder do que nós somos em Cristo. Devemos escancarar nossa fé sem medo. Nós não podemos nos esconder daquilo que nós somos. Nós somos crentes, filhos de Deus. Nós professamos Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. Então nós não devemos nos esconder. Nós não devemos nos esconder daquilo que nós somos. Nós devemos escancarar literalmente aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Pois o amor dele por nós lança fora todo medo. Amém? Então é isso. Deus nos dá hoje uma oportunidade de nós nos firmarmos na fé. Um dia alguém, vou repetir aqui porque vai se encaixar aqui. Um dia alguém me perguntou, pastor, o senhor já pensou em se desviar alguma vez? Eu digo, já. Mas por que o senhor nunca se desviou então? Aí eu falei, né? Cara, pensa comigo. Passei 21 anos da minha vida sofrendo que nem um cavalo lá no mundo. Eu não tinha nada, vivia que nem um mendigo. E aí eu venho para Jesus, Jesus me resgata, cura minhas feridas, trata minha alma, muda a minha história, faz de mim um homem de Deus, construa uma família na presença de Deus, e agora eu vou abandonar a bênção para voltar para a maldição? Não, cara. Aqui está muito bom, graças a Deus. E eu falei, olha, daqui eu não volto para o mundo. Então daqui tem que ir para o céu. Porque para o inferno também não pode. E nem deve. Então eu estou lutando, eu estou me firmando, eu estou buscando a Deus, eu estou me esforçando, porque eu não sou perfeito, ninguém é, para me ir para lá. Entendeu? Então eu não vou sair, eu vou permanecer. Quem quiser sair, mas eu não vou sair. Como disse, né, Josué, quem quiser seguir outros deuses, fica à vontade. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E queira quem queira e quem não queira, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E pronto. E decido me firmar com a minha família em Cristo Jesus o Senhor. Você já pensou? Como está o meu coração vendo o meu filho casando com uma mulher de Deus? E quando eu olho para isso, eu digo, Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é muito bom. Né? Mas eu ensino até hoje os meus filhos e a minha família a nós nos firmarmos na fé. Não importa o que aconteça, nós não vamos abrir mão da nossa fé. Nós não vamos abrir mão da nossa salvação. Nós não vamos abrir mão de Cristo Jesus. Amém, queridos? Em Lucas capítulo 9, versículo 26 diz, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória. Então, meu irmão, se firme na fé, não se envergonhe de Cristo Jesus, não abandone Jesus Cristo, não abra mão daquilo que Deus já tem te entregado, não abra mão. Se você é um servo na casa de Deus, continue servindo. Se você ainda não é um servo, seja, porque vale a pena servir na casa do Senhor. Continue se firmando cada vez mais na presença de Deus. Então mantenha-se sempre com a guarda levantada, usando o escudo da fé para lhe proteger. E nunca, em hipótese alguma, negue a sua fé. Nunca, em hipótese alguma, negue a Jesus Cristo.
Ainda que Deus permita que você passe necessidade, passe fome, nudez, perseguição, espada, seja o que for, mas não negue Jesus. Não negue Jesus. Porque Jesus é a coisa, a principal coisa mais importante da minha vida e da sua vida. É Jesus Cristo. Se eu não tiver casa, se eu não tiver um transporte, se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver roupa adequada, se eu não tiver nada disso, mas se eu tenho Jesus, eu tenho tudo, irmãos. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Por quê? Porque Ele é a vida, Ele é o amor, Ele é a paz, Ele é a tranquilidade. Entendeu, queridos? Então, Jesus é a única esperança para nossas vidas. E a gente não pode jogar fora assim pela janela. Entendeu? O que mais entristece meu coração, sabe o que é? É aquilo que eu sempre digo. Pessoas aqui na nossa igreja chegaram na igreja sem a cachorrinha, só com a corda. Não tinham nada, meu irmão. Jesus abençoou a vida delas, Jesus deu algo para elas, Jesus prosperou a vida delas. Jesus fez delas homens e mulheres de Deus, bem-sucedidos, não só na igreja, mas fora da igreja também, como empresário. E sabe o que a pessoa fez? Depois que ela tinha tudo que ela precisava, ela abandonou Jesus. E eu me lembro, sabe de quê? De algumas pessoas que eu conheço da minha família, que tiveram tudo isso. E depois que elas tiveram tudo que elas queriam, elas abandonaram Jesus. E depois, elas voltaram para Jesus. Mas voltaram da pior forma possível. Então eu digo para você, Jesus tem te abençoado, Jesus tem me abençoado, Jesus tem cuidado da minha vida, Jesus tem cuidado dos meus. Então nós não podemos abandonar Ele. Vamos nos firmar cada dia mais. Amém, queridos? E nós que vamos nos firmar, nós vamos ajudar os nossos outros irmãos a se firmarem em Cristo Jesus. Então, outra coisa, tempo de se arrepender e nascer de novo, né? O verdadeiro arrependimento envolve um ato de contrição, que é o arrependimento genuíno, né? Pelo pecado, entendeu? Uma mudança de atitude, tomando uma direção totalmente oposta. Esse tipo de arrependimento leva a uma mudança fundamental do relacionamento de uma pessoa com Deus. Então, queridos, hoje é tempo de nós nos arrependermos e nascermos de novo. Isso é muito importante. Ah, pastor, mas eu já me arrependi, eu já aceitei Jesus. Glória a Deus por isso. Mas todos os dias eu faço isso. Porque Nicodemos, ele estava lá, fazendo a obra de Deus. Mas ele precisou ir com Jesus. E quando ele foi com Jesus, Jesus disse, olha, Nicodemos, tu precisa nascer de novo, cara. Tu precisa nascer de novo. Então Nicodemos vivia como um sacerdote, na casa de Deus, ensinando o povo. Mas quando ele foi com o Salvador disse para ele, olha, tu precisa nascer de novo. Entendeu, queridos? Precisa nascer de novo. O que afasta o homem do pecado, irmão, de Deus, aliás? O que afasta o homem de Deus? Pecado. Então, o que eu digo? Se a pessoa ainda está vivendo uma vida de pecado, ela precisa de quê? Ela precisa se reconciliar com Deus. Ela precisa nascer de novo. Ela precisa ter uma nova vida, né? Ela precisa confessar Jesus como Salvador. Não, eu vivi aí no mundo, eu fui para o mundo, eu pequei, eu errei, só que agora eu vou voltar para a igreja de boa, vou voltar para a igreja, vou ficar lá na igreja, né? Vou adorar o meu Deus, vou servir meu Deus, amém. Mas se você fez isso, você precisa vir aqui confessar Jesus de novo. Por quê? Porque se a pessoa não fizer isso, ela é aquelas pessoas que estão na igreja, assim, elas estão lá por estar, mas elas pensam que serão salvas. Porque a salvação não está só em eu estar na igreja. Eu tenho que estar firme com meu Jesus. Tenho que estar com uma vida digna diante da presença de Deus, uma vida de santidade, uma vida diferente, uma vida levando a sério com Deus realmente.
Amém, queridos? Mateus 3,2 diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, todos os dias, eu e você, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Porque todos os dias nós estamos propícios a errar, a falhar. Porque não somos perfeitos. Nós erramos, nós falhamos. Nós tomamos atitudes, gestos, né? Falamos coisas erradas, machucamos pessoas, deixamos de perdoar pessoas, deixamos de pedir perdão para pessoas. Então, todos os dias nós temos que nos arrepender. Sabe, querido? Todos os dias nós temos que ter o ato de arrependimento, de nos arrepender de fato e de verdade. Em Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Não é só, eu vou aqui na frente, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo. Mas daí para frente, nós temos que entender que vão existir situações e mais situações que vão acabar nos levando a pecar, a errar. Então, isso quer dizer que todos os dias nós temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos arrepender dos nossos pecados. Entendeu, querido? Para que nós possamos ter uma vida nova, uma vida transformada. Amém, queridos? Então, hoje Deus nos dá essa oportunidade de nós nos arrependermos. Senhor, eu me arrependo, sabe? Eu não vou mais viver essa vida do jeito que eu estava vivendo. Né? Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz assim: ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Eu estou encorajando você. Né? Deus tem me encorajado e eu estou encorajando você a você aproveitar o seu tempo hoje. Para quê? Para você se arrepender dos seus maus caminhos e viver uma nova vida. Amém, queridos? A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E é isso que o pecado faz. Ele endurece o coração do homem. Porque a pessoa vai lá, ela peca, ela pratica o pecado. Ela não se arrepende, não pede perdão para Deus ou para a pessoa, seja quem for. E aí ela endurece o coração dela e ela acha o quê? Que ela está, 100%. E aí, irmão, como é que está? 100%. Vou para o céu. Glória a Deus por isso. Né? Mas Deus sabe de todas as coisas. O homem não sabe, mas Deus sabe. E é esse que é o perigo. O perigo é que Deus sabe de todas as coisas. E Deus olha para o mais profundo do nosso íntimo. O homem está olhando só o exterior. Deus olha o mais profundo do nosso íntimo. E é nessa hora que a cobra fuma, meu irmão. E é por isso que nós precisamos aproveitar o hoje, para nós nos arrependermos dos nossos pecados e vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a boca você confessa que Jesus é Senhor e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Né? Então, talvez essa confissão, eu e você, nós já fizemos. Nós já viemos aqui confessar Jesus. Mas do tempo de 96 para cá que eu aceitei Jesus, e as coisas erradas que eu cometi? O que foi que eu fiz? Eu peguei, coloquei dentro de uma sacola e meti no meu bolso? Está guardado no mais profundo do meu coração? E que o homem olha para mim e diz assim: não, pastor Raimundo Cláudio está de boa, está tudo bem com ele. Mas o problema não é o homem, é Deus. Deus está sondando o mais profundo do meu íntimo. Então, por isso, todos os dias eu tenho que botar para fora diante de Deus. Deus, eu me arrependo disso, me perdoa, sabe? Eu me arrependo. Mas se tem alguém para me pedir perdão, eu tenho que ir lá pedir perdão para a pessoa. Se tem alguém para me liberar perdão, eu tenho que liberar perdão para a pessoa. E às vezes são coisas pequenas, que isso vai ser crucial na hora da nossa salvação, irmão. Sabe? Vocês que são casados, que têm esposa, homens e mulheres que têm esposo, tomem muito cuidado, porque são coisas pequenas. Coisas que você falou para sua esposa que ela se machucou. E que você precisa pedir perdão, que você precisa liberar perdão. Entendeu, queridos?
Então isso é algo muito sério, mas muito sério mesmo, que Deus está nos dando essa oportunidade hoje, que nós devemos pegar essa oportunidade para que nós possamos, sabe, queridos, viver uma nova vida em Cristo Jesus o Senhor, para que nós possamos viver uma vida que agrade verdadeiramente o coração de Deus. Não é o homem, nós não devemos viver uma vida para agradar o homem, para agradar o pastor, para agradar o meu líder, para agradar o meu discipulador, para o meu discipulador saber que eu estou bem. Não é isso, queridos. É agradar a Deus, é viver uma nova vida para agradar a Deus, não é o homem. Porque o homem todo dia está nos vendo e dizendo, poxa, eu vou colocar o fulano porque ele está bem, né? Porque ele só vê o exterior aqui. Ele não vê o interior da vida da pessoa. Mas Deus está vendo. E quem nos promove é Deus, não é o homem. O homem, ele só faz dar a direção para nós. Vai lá com a gente, conversa e diz, olha, eu vou te colocar aqui e tal, mas é Deus que nos dá a promoção. Amém, queridos? Então, no grande dia, quando acontecer o arrebatamento, quem vai subir nesse arrebatamento? Quem? Será que é todo mundo que está na igreja? Será que é todo mundo que está na igreja sentado? Vai... É aqueles que aproveitaram o seu tempo para se arrepender, para viver uma vida diferente, para viver uma vida realmente que vale a pena na presença de Deus, que passaram a vida toda agradando o seu Deus, cuidando da sua própria vida, dizendo, Deus, eu me arrependo. Deus, eu fiz isso, me perdoa, eu peço que o Senhor me perdoe, Senhor. Confessando os seus pecados para ser curado. Está entendendo, queridos? Então aproveite hoje o teu tempo. Se de repente você precisa conversar com alguém, vá lá, converse com essa pessoa. Se você precisa, fazer qualquer outra coisa, faça hoje. Porque hoje Deus está te dando a oportunidade para você fazer. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.